Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos retomar o assunto sobre termologia. Será a terceira aula, né, sobre esse assunto que envolve energia térmica. E hoje nós iremos falar sobre as diferentes formas de propagação do calor, né, de como o calor pode se propagar nos meios espaciais. Então, como eu falei para vocês em aulas passadas, o calor é uma forma de energia, né, que ocorre, né, quando você tem dois corpos que têm temperaturas diferentes. Então, o corpo que está a uma temperatura maior vai fornecer energia, né, para aquele corpo que tem temperatura menor, até que haja um equilíbrio térmico entre os dois corpos, de maneira que os dois corpos tenham a mesma temperatura, que a gente chama de lei zero da termodinâmica, né? Então hoje nós vamos estudar como é que isso acontece, tá certo? Então basicamente essa transferência de calor, ela acontece de três formas. A gente pode dizer que a energia térmica pode fluir, né, se propagar no espaço, através da condução, através da convecção e através da irradiação ou radiação. É a mesma coisa, certo? Então essas três formas, condução, convecção e irradiação, são a maneira que a energia térmica se propaga no espaço, tá certo? A condução é um processo que vai acontecer geralmente em corpos sólidos. Então, quando você tem lá um objeto sólido, esse objeto ele é constituído por partículas, né, átomos, que estão interagindo muito proximamente um do outro. E essa proximidade dessas partículas vai fazer com que a vibração de uma, por cadeia, né, de forma encadeada, leve outra partícula a vibrar também com a mesma frequência que a primeira. Então você vai ter o desencadeamento, né, exponencial vibratório das partículas que vão vibrar a partir de uma única partícula vibrando. Então uma partícula vai vibrar com grande intensidade, ou seja, ela vai aquecer. O aquecimento, né, o calor que aquela partícula recebeu, né, vai se manifestar na forma de vibração. Né? Lembra que temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, se essa vibração é muito intensa, é porque a temperatura aumentou. Então, significa dizer que as partículas começam a vibrar, uma a uma, levadas a vibrar por consequência da outra, né? Então, a partir daí você vai ter um corpo sendo aquecido de maneira provocada pela vibração das partículas. Esse processo de condução também vai depender do tipo de material que está sendo ali utilizado no processo de aquecimento. Porque existem materiais que têm uma capacidade térmica maior do que outros. Então, isso vai resultar, né, na capacidade de aquecimento, na capacidade de transmissão do calor. Então tem corpos que são isolantes, tem corpos que são condutores. Os isolantes não aquecem bem. Por exemplo, o plástico é um isolante, a madeira é um isolante, né? A ebonite, que é o cabo que a gente usa nas panelas, né? A grafite, né? São substâncias isolantes. Então, se elas são isolantes, o aquecimento não vai funcionar direito com elas. Porém, existem outros materiais, geralmente os metais, né, que são substâncias ou materiais não isolantes, ou seja, eles têm uma facilidade de conduzir calor muito, muito grande, né? Então, o ferro, né, o alumínio, o ouro são ótimos condutores de calor. Então, quando as moléculas iniciais começam a vibrar, a vibração por encadeamento vai ocorrer com todas as outras moléculas, ou todos os outros átomos. Então, lembre disso, a condução é um processo que exige que átomos vibrem sem necessariamente saírem do lugar, ou seja, não há uma transmissão do calor por movimentação da matéria. A matéria não precisa se movimentar, ela só precisa vibrar. Ela não precisa sair de um lugar e ir para o outro, ela só precisa vibrar. E essa vibração é que vai produzir a informação térmica que vai ser distribuída com todos os outros átomos daquele corpo. Então, se você pega uma colher e você coloca dentro de uma panela com água que está sendo aquecida, né,
essa colher, se ela for de aço, ela vai ser aquecida primeiro no contato onde ela está tendo com a água. À medida que o tempo vai passando, né, aquela haste da colher por onde você pega também vai aquecer. Isso é uma prova de que os átomos, né, que constituem o metal da colher estão vibrando e transmitindo a informação térmica para todos os outros átomos que constituem aquela colher. Tá certo, galera? Então, a condução é um processo bem comum na natureza e acontece quando você aquece átomos que vibram e transmitem, né, a informação térmica para todos os outros átomos daquele corpo. Tá certo? O que seria então a convecção? A convecção e a irradiação são diferentes da condução. Enquanto na condução você tem vibração das partículas, na convecção e na irradiação você vai ter energia em movimento. No caso da convecção, essa energia em movimento ela precisa de um meio material, porque essa matéria ela vai se movimentar, né, e vai transportar de um lado para outro, de um lugar para outro, a energia, né, que está contida das moléculas daquele material. Então, nesse caso, o aquecimento ele acontece nas substâncias, nas formas líquidas e gasosas. Não acontece nos sólidos. Você vai analisar, vai verificar a presença da convecção quando você tem substâncias líquidas e substâncias gasosas. Então, o transporte da matéria, o movimento da matéria, transporta também a energia de um lugar para outro. Daí a gente pode falar, né, quando está falando, por exemplo, da convecção, de fenômenos muito comuns do nosso dia a dia, como, por exemplo, uma panela aquecida no fogo, né? Não sei se vocês já notaram, mas quando a gente coloca uma panela de água no fogo, uma panela com água no fogo, que não existe panela de água, panela com água no fogo, você percebe que começam a surgir um filetezinho, né, do fundo da panela em direção à superfície. E esses filetezinhos são as bolinhas de água, né, que começam a se formar à medida que a água vai sendo aquecida. Então, aquele processo é um processo de convecção. Então, o que é que está acontecendo? Aquelas moléculas de água que já estão aquecidas estão ficando mais leves, então elas estão ficando menos densas, ou seja, menos pesadas. E à medida que elas ficam mais leves, elas vão sendo empurradas para a superfície da água, para a parte de cima da água. Ao chegar na parte de cima da água, as moléculas mais pesadas que ainda não estão aquecidas, elas começam a descer, porque elas são mais densas, então elas descem para ocupar o lugar daquelas mais leves que saíram dali. E esse processo de subida e descida, né, a gente chama de convecção, né, ou convecção térmica, né. Então essas correntes de convecção acontecem numa panela com água, mas também acontecem nos oceanos. Você já deve ter ouvido falar em correntes de convecção, onde a água mais quente vai ocupar lugares, né, de menor pressão, onde tinha água mais fria. Então a água está sempre em uma corrente contínua nos oceanos, por causa desse processo de convecção, de aquecimento e resfriamento. Então na panela acontece a mesma coisa. Então a convecção é aquele processo onde você vai ter uma dinâmica, né, de mudança de posição de moléculas mais pesadas e moléculas mais leves, ou seja, moléculas mais frias em cima descem, moléculas mais leves embaixo sobem. Tá certo? Outro exemplo de convecção são as brisas, né, que acontecem, por exemplo, nos mares, nos oceanos. Quem já dormiu em praias já deve ter tido essa experiência, né? Você deve ter percebido que à noite os jangadeiros, né, naquelas regiões praieiras sempre vão para o mar à noite, né? Então o jangada é uma embarcação que não tem remo, né, não tem motor, ela só tem uma vela, né, de pano, né, de plástico, de material que suporte a pressão do vento, né? E esse material é empurrado pelo vento. Então os jangadeiros, sabendo, né, desse fenômeno noturno, eles direcionam as suas embarcações para o mar à noite, e à noite eles vão pescar, né? Quando terminam a sua pescaria à noite, eles precisam voltar para casa, porque a vela agora está apontada para o continente, visto que o vento agora não empurra mais para o mar, ele agora está empurrando do mar para o continente. Então eles vão ter que obedecer à lei da natureza nesse caso, não é? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque à noite
você vai ter o ar, né, que está na superfície da areia ali, esfriando muito rapidamente, né? Então você já percebeu, mas à noite a superfície da areia esfria muito rápido. E se você for para a água, você vai perceber que na água a temperatura é mais agradável, é um pouco mais quentinho ali. Por quê? Porque a areia tem uma capacidade térmica diferente da capacidade térmica da água. Então a areia esfria mais rápido do que a água, assim como também esquenta mais rápido. Enquanto a água demora a esfriar, a areia esfria muito rápido. Enquanto a água demora a esquentar, a areia esquenta muito rápido. Então à noite você vai ter aí um vento, né, uma, uma quantidade de ar, né, frio na superfície da praia, né, no continente, e uma quantidade de atmosfera, né, de ar aquecido, né, sobre o oceano. Esse ar aquecido ele é constituído por moléculas mais leves, né? Então essas moléculas mais leves, novamente aqui, né, caem numa corrente de convecção ascendente, ou seja, elas sobem, não é? E obviamente, né, produzem sobre o oceano uma zona de baixa pressão, porque quando você não tem matéria naquela região, você tem uma baixa pressão, porque tem pouco ar. Ora, se no continente você vai ter moléculas frias, no continente você vai ter uma zona de alta pressão, isso à noite. Então aquelas moléculas que estão no continente, lá na praia, elas percebem, né? Quando eu digo percebem, não é que tem consciência, mas a natureza verifica isso através das leis da natureza. E aí você vai ter essas moléculas frias se deslocando para essa região de baixa pressão. E isso é o vento que sopra da praia para o mar, né? A gente tem chama isso de brisa terrestre. É o sopro do vento, né, da praia para o mar. Então, se você olhar para uma palmeira lá na praia, você vai ver que a palmeira vai estar soprando para o lado do mar. Por quê? Porque o vento vai estar indo na direção do mar. E é por isso que o jangadeiro vai à noite para o mar. Quando o dia amanhece, o que acontece? O sol esquenta rapidamente a superfície da areia. Então agora é o contrário. Esquentou rapidamente, ficou quente aquela região da areia, da praia. As moléculas de ar que estão na superfície ficam leves, entram na corrente de convecção ascendente agora, né? Sobem e agora a zona de baixa pressão é aqui na praia. No mar, a água está quente ainda. Então, se a água está quente, o que acontece? Né? Você vai ter moléculas, né, de, de ar, né, naquela região. De que forma? Se aqui está quente, aqui está frio. Então, se aqui está frio, agora você vai ter o quê? Zona de alta pressão no mar, zona de baixa pressão na praia. Então, agora é o ar que está no mar que é empurrado para a praia, porque a zona de alta pressão vai procurar zona de baixa pressão. Daí agora a jangada é empurrada para onde? Na direção da praia. Por isso que o jangadeiro vem para casa de manhã, né? E aí se você olhar para o coqueiro, vai ver que o coqueiro agora está sendo empurrado para o lado da areia, para o lado do continente, porque agora o vento sopra do mar para o continente, né? A gente chama isso de brisa marinha. Então a brisa marinha acontece de dia, a brisa terrestre acontece à noite. Então é um exemplo claro de convecção. Então todos os processos, né, climáticos que envolvem deslocamento tanto de ar como de água, né, eles obedecem, né, leis que estão associadas à convecção, ou seja, o aquecimento de substâncias líquidas ou gasosas que se desloca procurando sempre zonas de baixa e de alta pressão, né? Com as chuvas não é diferente, né? As chuvas se formam, por exemplo, nos oceanos e elas vêm para o continente, né, procurando zonas sempre de mais baixa pressão, tá certo? E é ali que acontece a precipitação das águas da chuva. Então isso é um processo chamado de convecção. Tá, entenderam aí, né, galera? Bom, e nós temos finalmente a irradiação ou radiação. No caso da irradiação, não é necessária a presença de matéria para que aconteça o processo. Haja vista que a energia solar ela chega até aqui na Terra, né?
Só que na radiação você vai ter ondas eletromagnéticas, né? Essas ondas eletromagnéticas, né, de altíssima frequência, que são produzidas lá no Sol através das reações termonucleares, né? Elas são enviadas aqui para a Terra, né? E como entre o Sol e a Terra praticamente não existe matéria, essas radiações que vêm de lá, elas ultrapassam essa região de vácuo, chegam até a superfície do nosso planeta, né? Chegam até a nossa atmosfera, colidem com essas moléculas de gás, né, que existem na atmosfera, aquecendo a nossa atmosfera e provocando todos esses processos, né, de dinâmica atmosférica. Colide com a superfície do planeta, aquecendo, né, as águas do planeta, a superfície rochosa do planeta, provocando toda essa dinâmica, né, que acontece, de convecção que acontece no nosso planeta. Então a irradiação é um fenômeno de aquecimento que acontece exatamente também na ausência de matéria. Quando você acende uma fogueira, por exemplo, você se aproxima das chamas daquela fogueira e você percebe que rapidamente seu corpo começa a esquentar, aí você vai ter que se afastar, senão você vai se queimar. Aquilo ali é irradiação. Então todo aquele calor ele vai irradiando, né, naquela região onde você está. Tá certo? Então os processos de irradiação acontecem sempre também na ausência de matéria. Quando eu digo também, é que também acontece na presença de matéria. Mas, diferentemente das outras duas formas, também acontece na ausência de matéria. Tá certo? Então, isso é irradiação. E aí, na irradiação, né, a gente pode, por exemplo, utilizar esse conhecimento para produzir alguns equipamentos, né, do nosso dia a dia. Por exemplo, o frasco de Dewey, né, que comumente nós conhecemos como garrafa térmica, né, ele foi construído baseado nesses princípios de transmissão de calor, né? Então, a garrafa térmica, ou garrafa de café, como queira pensar, ou garrafa de água térmica, ela tem um design, né, que obedece a forma de propagação da energia térmica. Então, se você um dia já abrir uma garrafa de café, você vai ver que ela é constituída inicialmente, né, na parte interna da garrafa, por uma espécie de frasco, né, espelhado para fora e para dentro. É um espelho, né, dos dois lados, tanto na parte de fora como na parte de dentro, e que tem exatamente uma função específica de evitar com que a irradiação possa passar de um lado para o outro da garrafa. Então, como o espelho, né, é a única forma concreta que impede que a radiação se propague, então uma garrafa espelhada ela tanto permite, tanto impede que o calor saia de dentro da garrafa, como o calor entre dentro da garrafa. Tá certo? Porque tem garrafa que é utilizada para evitar aquecimentos e tem garrafa que é utilizada exatamente para o contrário, né? Para manter o aquecimento. Então, para isso acontecer, para evitar a interação, a ação da irradiação, você tem que ter ali um espelho, uma superfície espelhada para evitar que a radiação possa fugir ou entrar dentro do recipiente. Além disso, a gente também tem entre a parede espelhada e a parte externa da garrafa, nós temos uma região de vácuo, né? Essa região de vácuo, ela exatamente serve para impedir com que aconteça os processos, né, de propagação de calor das outras duas formas, tanto por convecção como por condução. Por condução, porque se não tiver matéria ali, não tem como a matéria vibrar e transmitir informação térmica para fora ou para dentro. E por convecção, porque não tem como não tem matéria dentro daquele vãozinho no vácuo, não tem como a matéria se movimentar e levar a energia para um lado ou para o outro da garrafa. Então, dessa maneira, você tem o frasco de Dewey, que é um ótimo, né, equipamento que nós fazemos uso dele desde o século XIX. Quem é que não tem uma garrafa térmica em casa, não é verdade? Então, esse é o frasco de Dewey. E tem outros, um monte de experimentos, um monte de coisas que são utilizados usando o princípio da propagação de calor. Tá certo, galera? Então, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer alguns exercícios na aula que vem. Estou preparando aqui uma maneira de fazer esses exercícios. Eu vou ter que montar aqui um estúdio com quadro, né? Porque para fazer exercício nesse programa que eu tenho aqui é difícil editar. É um programa mais para você produzir live, né? E eu estou aproveitando exatamente para dar essas aulas. Mas aí eu não posso sofisticar essas aulas, colocar, por exemplo, um PowerPoint, mostrar os processos ilustrativos, porque é muito difícil fazer isso nesse programa, né?
Então eu vou preparar um quadro aqui, montar um quadro aqui no meu estúdio, né, que é meu quarto aqui improvisado, todo mundo viu que é meu quarto, né, e vou preparar aqui uns exercícios resolvidos para vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.